E é isso, pessoal, aos poucos vão aparecendo mais informações sobre o novo filme dos Vingadores e também informações sobre Robert Downey Jr., como ele vai interpretar o seu personagem, além de que os irmãos russos estão tentando manter tudo em segredo o máximo que eles conseguem, apesar de ter pipocado aí diversos rumores sobre a história vazando, o roteiro vazando, enfim. Eu acredito que esses rumores são todos falsos, mas tem algumas coisas que foram divulgadas que já são muito interessantes e a gente vai ver aqui nesse vídeo agora. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o seu joinha e vamos pro vídeo. E o novo filme dos Vingadores, Doomsday, está começando já as gravações. Os atores estão reunidos em Londres para gravar tanto esse filme quanto simultaneamente os Vingadores Guerras Secretas. Essa é a mesma técnica que foi usada para gravar os vídeos antigos dos Vingadores. É uma técnica usada pelos irmãos russos, né, que eles acabam ganhando tempo e mudando o estigma de criação de filmes. Aliás, além disso, eles conseguem ganhar muito tempo e manter uma congruência maior entre as duas produções, fazendo com que a sequência ela pareça muito mais realista, parecendo de fato que ela aconteceu logo uma após a outra, como a gente viu ali no Endgame, né? Agora é interessante que na gravação desses dois filmes, a gente vai ver algumas coisas aí muito interessantes, né? No mínimo muito estranhas, como já saiu nos vazamentos recentemente no X, vazamentos do filme, com imagem da Vila dos Hulks, com o próprio Doutor Destino ali no trono e várias outras imagens bem interessantes. Então a gente com certeza vai ver algumas coisas muito loucas, bem diferentes nesses filmes. O que vai acabar colocando aí nas telas a teoria dos mais fanáticos aí, dos mais loucos do youtuber que fazem as suas teorias e, enfim, esperam ver muitas coisas dos quadrinhos nas telonas. Eu acho que esses filmes vão justamente fazer isso, trazer pra tela muitas coisas que as pessoas só tinham como teoria, né, de que poderiam acontecer em algum momento. Então, devem ser dois filmes aí que vão trabalhar bastante com a parte emocional dos fãs de quadrinhos. Sem contar que os irmãos russos já confirmaram que Doomsday deve durar aí pelo menos 2 horas e 50 minutos, o que torna o filme bem grande, né, com possibilidade de adicionar bastante coisas. E também já confirmaram que o filme seguinte, Guerras Secretas, vai ter uma duração de pelo menos 3 horas. Então aí 2 filmes bem grandes. Bom, e você já pode imaginar que para gravar filmes tão longos, 3 horas de filmes, você precisa de fazer muitas gravações. E os irmãos russos, eles são acostumados a fazer muitas gravações extras. Então imagina quantas e quantas coisas eles não devem estar pensando para colocar nesse filme, né? Uma tonelada de horas de gravação e de possibilidades. O que pode tornar aí os filmes ainda mais épicos do que os anteriores. E eles costumam justamente gravar muito mais do que o normal, do que os outros diretores costumam gravar, porque assim eles conseguem no final fazer uma seleção melhor do que eles querem levar para os seus filmes, o que acaba ficando muito épico, né? Não tem como negar que os filmes dos Vingadores feitos pelos irmãos russos são extremamente épicos, fizeram muito sucesso no cinema. Então é um jeito deles de produzir filme que tem funcionado muito bem e eu acredito que nessas duas próximas produções aí dos Vingadores não vai ser diferente. Os irmãos russos também já falaram que Robert Downey Jr. ele tá escrevendo o seu próprio personagem, o Doutor Destino, e que ele tem liberdade aí para interpretar e criar a forma como ele quer fazer com que esse personagem ele seja introduzido e atuado durante os filmes dos Vingadores, o que é bem interessante, né? O próprio Joe Russo disse que ele tá escrevendo essa história de fundo e as ideias, a roupa, enfim, tudo no personagem tá sendo decidido pelo Robert Downey Jr. Algo que ele já fez em outros momentos no MCU e funcionou muito bem. Apesar disso não ser muito comum nos cinemas, o fato do Robert Downey Jr. estar fazendo isso, dele estar cuidando pessoalmente do personagem dele, o quanto ele está envolvido nesses filmes, né? O quanto ele quer fazer com que isso dê certo, porque ele está colocando ali todo o trabalho dele. E se ele está fazendo isso, ainda deixa mais evidente a importância desse personagem. O Doutor Destino, ele não é apenas importante nos quadrinhos, mas é um personagem extremamente importante para Marvel e para a cultura pop, o que faz com que justamente ele queira fazer com que
o personagem ele se destaque mais e que ele tenha de fato uma importância no cinema. Ainda mais porque o último grande vilão realmente relevante no MCU foi o Thanos, e o Thanos impactou demais o público. Para que o Doutor Destino ele tenha uma importância similar do Thanos ou maior, o Robert Downey Jr. ele vai ter que dar o seu sangue, ele vai ter que fazer tudo que ele sabe para que esse personagem tenha essa importância significativa nos próximos filmes dos Vingadores. Senão, na minha opinião, vai ser mais um filme flopado. Apesar de que eu não acredito nisso, tá? Eu acredito que os próximos filmes dos Vingadores vão realmente ser épicos, tem tudo para isso, tá se formando aí o ambiente perfeito para que isso aconteça, e com a volta desse ator, tudo se torna um pouco mais fácil, né? Principalmente porque é um ator que já tem uma boa aceitação com o público, é extremamente talentoso e pode fazer com que um personagem ele se torne querido, ou acredito até mesmo que odiado pelo público. E eu não sei se todo mundo sabe, mas o Doutor Destino ele surgiu ali nos anos 60, mais especificamente em 62, nas HQs do Quarteto Fantástico, e ele foi se tornando rapidamente um dos vilões mais importantes da Marvel. Foi um vilão tão importante, tão significativo, e ele serviu até mesmo de referência para criar o Darth Vader. Então imagine só, galera, a importância desse vilão, como ele realmente é gigantesco no universo da Marvel. O fato é que Doom vem inspirando muitos personagens ao longo do tempo, né? Muitas obras importantes aí da ficção e da vida real foram de fato inspirados nesse personagem. Isso porque o próprio Stan Lee já fez uma entrevista falando sobre ele, dizendo o quanto esse personagem ele é rico em história, ele tem diversos dilemas. Não é aquele vilão que apenas quer acabar com o mundo. Ele é um personagem inteligente, ele é realmente capaz de fazer muita coisa. E no fundo, ele não tá necessariamente querendo destruir tudo, mas ele tá querendo mostrar o quanto ele é poderoso, ao mesmo tempo em que ele tenta salvar as coisas na visão dele, da forma dele, onde ele tenta mudar o mundo da forma como ele acredita que deve acontecer, e também governar o seu próprio país. E isso falando de uma forma muito superficial, porque se a gente for realmente avançar no tema do Dr. Doom, do Victor Von Doom, a gente vai ver que ele vai se expandindo e se ramificando por diversos outros dilemas morais e importantes ao longo da história. Então esse é um personagem que tem um potencial muito grande para ser desenvolvido e para ser trabalhado nos cinemas, e eu acho que é nesse ponto em que ele vai ser focado nos próximos filmes dos Vingadores, trazendo uma abordagem muito mais profunda do que, por exemplo, o próprio Thanos teve, apesar da abordagem do Thanos ter sido muito boa, né? De realmente trazer ali um pouco da ideia moral do personagem, que logicamente era errado, mas era a visão que ele tinha de um mundo perfeito. O Victor Von Doom não é tão diferente nesse sentido, só que um pouco mais trabalhado e mais aprofundado nesse sentido. E vamos ser sinceros, não vai ser tão difícil assim pro Robert Downey Jr. interpretar o Dr. Doom, justamente porque ele já interpretou o Homem de Ferro, no qual os dois são muito parecidos, tanto na personalidade quanto no fato de usarem armadura. O comportamento deles também é bem parecido. Os dois se escondem e se protegem com uma armadura, escondem o seu rosto. Os dois são arrogantes, prepotentes, são milionários ou super inteligentes, que é o caso dos dois. E você vai olhando ali a história dos dois nos quadrinhos, e eu acredito que no cinema não vai ser diferente. Justamente elas são muito parecidas em diversos pontos, né? Como por exemplo a história em que os dois têm dilemas importantes com a perca dos pais, que acabou moldando muito da personalidade deles. Os dois rivalizam com o Doutor Fantástico. Enfim, existe ali uma semelhança muito grande ao longo da história dos dois personagens. Então, para o Robert Downey Jr., ele não vai estar tão distante daquilo que ele já está acostumado a fazer. Agora basta ver como ele vai querer trazer esse Dr. Doom de fato para o cinema. E isso foi tudo por agora. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Deixe seu joinha e até mais.